Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo 8. Vamos ler a partir do verso 16, dar continuidade à nossa série de sermões no Evangelho de Lucas. Estamos hoje no 34º episódio dessa série. Essa série está disponível no nosso canal do YouTube, você pode acompanhar. Tem sido uma bênção, temos aprendido a respeito da vida de Jesus, da morte de Jesus e da ressurreição de Jesus, o Evangelho, de forma minuciosa e detalhada, versículo por versículo, capítulo por capítulo. Hoje nós estamos aqui, no capítulo 8 e no verso de número 16. Eu gostaria que você lesse comigo. É um texto que fala sobre uma parábola de Jesus. Uma série de parábolas. Na quarta-feira atrasada, né? Aprendemos sobre a parábola do semeador. Hoje nós iremos aprender algumas lições sobre a parábola da candeia. Lucas 8,16 diz assim a palavra do Senhor Jesus: E ninguém acendendo uma candeia a cobre com algum vaso, ou a põe debaixo da cama, mas põe-na no velador, para que os que entram vejam a luz, porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Vede, pois, como ouvis, porque a qualquer que tiver, lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter, lhe será tirado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos e irmãs, Jesus está dando continuidade às suas pregações acerca do reino de Deus, e ele utiliza uma metodologia a fim de que as pessoas possam compreender melhor o anúncio do Evangelho. E ele vai fazendo isso por meio de parábolas, que são histórias práticas do dia a dia, que servem para comparar uma coisa com a outra, a fim de ensinar algumas lições morais e espirituais. Como havia falado, nos versos anteriores nós pudemos observar a parábola de Jesus acerca do semeador, e nessa ocasião Jesus irá falar a respeito de uma parábola também, utilizando um instrumento, um elemento muito conhecido daquela cultura, que era a candeia. O que é a candeia, irmãos e irmãs? A candeia era um acessório utilizado para conduzir as lamparinas. Nós precisamos lembrar que nesse período, cerca de aproximadamente 2000 anos atrás, nós não tínhamos energia elétrica como hoje. Você aperta um botãozinho aqui no interruptor e essas luzes se acendem e nós podemos ter a possibilidade de enxergar. Naquela época não era assim. A energia elétrica ainda não havia sido inventada. E o que eles utilizavam para iluminar os ambientes? Eles utilizavam lamparinas. Sim, lamparinas feitas muitas das vezes de barro, uma espécie de um pequeno prato com uma aresta aqui atrás, onde as pessoas pegavam, e um funil na frente, com um pequeno pavio de pano, e uma abertura em cima para que pudesse colocar o combustível dentro da lamparina. O combustível que mantinha a lamparina acesa era o azeite. Uma vez que a lamparina estava acesa, ficava um pouco que difícil para a pessoa pegar na aresta, porque esquentava o barro. Então eles colocavam a lamparina dentro de uma candeia, que é um acessório que tem
uma parte de cima onde a pessoa pode pegar, como naqueles filmes, né? O camarada vai levando aqui a candeia, de repente pendura a candeia em algum lugar. Isso é a candeia. É esse cenário que Jesus vai utilizar para ensinar algumas lições, para contar essa parábola para o seu povo. Mas existe algo muito interessante aqui que nós podemos aprender com a lamparina e com a candeia. Porque se nós formos bem pensar, a lamparina nessa parábola, ela representa a palavra de Deus. O próprio salmista e os judeus acreditavam que a palavra, ela tinha esse poder iluminador na vida do homem. O salmista no Salmo 119 e 105 chegou a dizer que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Aleluia. Então eles acreditavam que a palavra era como a lamparina, que clareava, que iluminava, que abria possibilidades das pessoas caminharem e enxergarem em meio à escuridão. Então nessa parábola, a lamparina, ela vai simbolizar, meu irmão e minha irmã, a palavra de Deus. Assim como as sementes simbolizavam a palavra, a lamparina, ela aqui vai simbolizar também a palavra. E a candeia, ela significa exatamente eu e você, porque nós somos esse acessório que carrega a palavra. Deus coloca a palavra dentro de mim e de você como uma lamparina, a fim de que eu e você, como candeias, possamos levar, conduzir, carregar a palavra. Aleluia. Mas o que seria o combustível? O que seria o azeite que faz com que a lamparina da palavra esteja acesa em nós? O azeite seria exatamente a unção do Espírito Santo. Por toda a Bíblia você vai observar que o azeite na Bíblia, ele simboliza, ele significa a unção do Espírito Santo. Era com azeite que eles ungiam os reis, ungiam os profetas, ungiam homens e mulheres de Deus, ungiam sacerdotes, ungiam até mesmo os utensílios do templo. Porque biblicamente o próprio Deus estabeleceu o azeite como um dos símbolos do Espírito Santo de Deus. Então sabe o que nós aprendemos aqui já de cara, meu irmão e minha irmã? Que se nós quisermos ter a palavra de Deus viva em nós, acesa em nós, nós precisamos da unção do Espírito Santo em nossas vidas. Porque o Evangelho não é intelectualismo. O Evangelho é poder de Deus. De nada adianta, meu irmão e minha irmã, nós conhecermos a Bíblia de capa a capa. De nada adianta você conhecer a teologia, a soteriologia, o Pentateuco, os Evangelhos, os livros históricos, poéticos, os detalhes, a exegese, a hermenêutica. De nada adianta você conhecer tudo isso se você não tiver o azeite do Espírito Santo na sua vida para vivificar a palavra dentro de você. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz em Tiago 2,19 que até os demônios conhecem a palavra, creem na palavra e estremecem diante da palavra. Os demônios conhecem a palavra muito mais do que nós. O próprio Satanás também conhece a palavra. Ele usava a palavra para enganar as pessoas. Mas qual que é a diferença? É que eles não têm a unção do Espírito Santo. E por isso, por mais que eles conheçam a palavra não tem capacidade para convertê-los. Porque o Espírito Santo não está dentro deles para convencê-los. Então, irmãos e irmãs, eu quero que você pense comigo nessa grande verdade,
nessa grande necessidade que eu e você temos de não apenas conhecermos a palavra, mas de termos também a unção do Espírito Santo. É por isso que Pedro ele vai dizer na sua epístola universal: antes crescei na graça e no conhecimento, porque o conhecimento não é o suficiente, é necessário a graça de Deus sobre a sua vida, é necessário a unção do Espírito sobre a tua vida, é necessário que o óleo do Espírito Santo, o azeite do Espírito Santo esteja na sua vida, a fim de que você seja uma candeia acesa de Deus. Aleluia! Mas meu irmão e minha irmã, Jesus ele vai pegar esse elemento e ele vai extrair desse elemento algumas lições para os seus discípulos, a fim de que eles viessem a ser verdadeiras candeias de Deus e compreendessem qual o propósito de Deus, qual o propósito da palavra de Deus na vida deles. E a primeira lição que Jesus está ensinando aqui, que eu queria destacar, está na parte A do verso 16, que é a lição do vaso. Jesus vai dizer: ninguém acendendo uma candeia a cobre com algum vaso. Perceba comigo, Jesus está dizendo aqui: ninguém que acende uma candeia encobre com um vaso. O que Jesus está querendo ensinar aqui, irmãos e irmãs? Que a palavra de Deus, ela não pode estar escondida. Se você ouviu a palavra, conheceu a palavra, recebeu a unção do Espírito Santo sobre a sua vida, você não pode esconder a palavra. Você não pode esconder o Evangelho na sua vida. Sabe por quê? Porque há pessoas que recebem a palavra, conhecem a palavra, recebem o azeite, são acesos pelo Espírito Santo, mas escondem o Evangelho. Tem vergonha de falar do Evangelho para as pessoas. Tem vergonha de falar de Jesus para alguém. Tem vergonha até mesmo de dizer que é crente. Aqueles que são uma espécie de 007 da fé. Ninguém sabe que ele é crente no trabalho. Ninguém sabe que ele é crente na sua rua. Ninguém sabe que ele é crente de maneira alguma, porque ele não fala da palavra, ele não prega a palavra, ele não fala de Jesus. Ele fala do futebol, ele fala da novela, ele fala do seriado, ele fala disso, ele fala da vida do irmão, ele fala daquilo, ele fala mas não fala da palavra. Não prega a palavra, porque está encobrindo a palavra no vaso da timidez, no vaso da falta de ousadia. E o próprio Jesus no Evangelho de Lucas, no capítulo 9 e verso 26, vai nos dizer que aqueles que se envergonharem de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem também se envergonhará deles quando vier na sua glória. Não podemos nos envergonhar de falar de Jesus. Não podemos nos envergonhar e esconder a palavra. A palavra é para ser revelada, manifestada, falada, pregada a tempo e a fora de tempo. Paulo aos Romanos, no capítulo 1 e verso 16, ele diz: porque eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Por isso, meu irmão, não esconda essa palavra que está sendo pregada. Compartilhe ela com alguém. Fale de Jesus para alguém. Onde quer que você for, pregue, anuncie. Não esconda a palavra dentro de vasos vazios. A segunda lição que Jesus está ensinando aqui, ainda no verso 16, na parte B, Jesus vai dizer o seguinte: e ninguém põe a candeia debaixo da cama. Ninguém pode colocar a candeia debaixo da cama.
E infelizmente, irmãos e irmãs, há muitas lamparinas se apagando debaixo das camas. Há muitas candeias inutilizáveis debaixo da cama. E cama na Bíblia, você é sabedor, fala de pureza. Leito na Bíblia fala de matrimônio. Sim. Cama não fala apenas de descanso, mas sim de pureza. Se você for abrir a sua Bíblia, por exemplo, lá em Hebreus, no capítulo 13, e no verso número 4, você vai ver o que o escritor aos Hebreus, ele vai falar de forma muito enfática, um texto muito lindo. Hebreus 13, 4, o escritor vai dizer o seguinte, ele vai dizer: abençoado, venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos fornicadores, adúlteros e aos adúlteros Deus os julgará. Existem lamparinas que foram acesas, existem lamparinas que ouviram a palavra, que receberam o Espírito Santo, mas se embaraçaram e se apagaram debaixo das camas, dos leitos dos pecados. Quantos pastores, irmãos e irmãs, quantos obreiros, quantos homens de Deus, quantos jovens outrora cheios do Espírito Santo, hoje se encontram apagados como lamparinas debaixo das camas. Quantos e quantos ministérios devastados e destruídos por causa do laço e do embaraço do pecado, do adultério, da lascívia, da fornicação. Eu estive em Fortaleza alguns dias atrás e eu me deparei com uma situação que eu fiquei muito triste. Inclusive quando cheguei de viagem, eu deitei e comecei a chorar, de tão triste a situação. Uma igreja que eu congreguei quando eu morei em Fortaleza, cheguei a morar em Fortaleza já por 2 vezes, por 3 vezes. E nessas 3 vezes, a primeira vez eu congreguei nessa igreja, a segunda vez eu servi a essa igreja, e na terceira vez que eu morei lá, que foi em 2017, eu cheguei inclusive a ajudar na direção da igreja. É uma igreja abençoada, uma igreja próspera, bem centralizada, com cerca de 700 pessoas. Mas hoje, infelizmente, esse ministério ele deixou de existir, justamente por conta do embaraço do leito e da cama. O pastor dessa igreja, outrora grande homem de Deus, amigo muito chegado, pessoa maravilhosa, infelizmente se enveredou pelo caminho do adultério, saiu do ministério, hoje está desviado, afastado na sua casa. O pai dele, que era obreiro da casa do Senhor, infelizmente também caiu no adultério, já depois de uma pessoa quase que idosa, abandonou a esposa por uma mulher mais jovem. O espírito de enfermidade entrou nessa família. As mulheres que ficaram solteiras estão dilaceradas nessa família. Um clima terrível de tristeza, de dor. E eu muito me entristeci o meu coração diante dessa situação. Isso é apenas um exemplo dentre muitas igrejas, ministérios, famílias que estão destruídos, de lâmpadas que estão apagadas, que deveriam estar acesas, mas estão debaixo da cama. Mas irmãos e irmãs, esses exemplos, eles nos servem como testemunho para que nós possamos colocar a nossa barba de molho. Porque a Bíblia Sagrada mesmo nos revela que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Esses exemplos dos homens de Deus que caíram no laço
sexual, do leito maculado, servem para mim e para você, para que nós possamos ter vigilância, para que nós possamos estar atentos e atentas, para que nós possamos a cada dia nos consagrar mais, vigiar mais, ter mais integridade, honestidade, santidade para com Deus. É claro que temas como esse não levantam muita polpa, muito status, muito glamour. São temáticas e aplicações que nos confrontam, que nos deixam reflexivos, mas esse é o intuito essa noite, para que olhemos para essa parábola de Jesus e vejamos que o lugar da candeia não é apagada debaixo da cama. Mas qual o lugar da candeia, irmão Alberto Júnior? Em terceiro lugar, a terceira lição que Jesus vai nos ensinar, ainda no verso 16, é que nós não devemos acender a candeia e colocá-la debaixo de um vaso, nem debaixo de uma cama, mas devemos colocar onde? O que é que o texto diz? No velador. O que é o velador? O velador é um acessório que ficava em uma posição de destaque da casa. A lâmpada era colocada nesse acessório, em um local estratégico. Para quê? O texto vai nos dizer para quê. O verso de número 16 vai nos dizer, na parte C do verso, para que os que entrem vejam a luz. A candeia não era para ser colocada debaixo do vaso, nem debaixo da cama, era no velador, para que os que entrassem na casa vissem a luz. Você vai lembrar em uma parábola de Lucas 15, a mulher da dracma perdida, perdeu a dracma dentro de casa, e o texto vai nos dizer nessa parábola, que a primeira coisa que ela fez, foi acender a sua candeia, para clarear a casa. O primeiro lugar onde a candeia deve se acender é na casa. Irmão, acender a candeia na igreja é muito fácil. O difícil é levar a nossa candeia e acender em casa. O difícil é as pessoas que entrarem na nossa casa verem a luz brilhando, irmãos. Qual a impressão que as pessoas têm quando entram na sua casa? O que acontece, o que tem acontecido com as pessoas que têm entrado na sua casa? Elas têm visto essa luz brilhando em você? A sua vizinhança, os seus amigos, os seus colegas, têm visto a luz do Evangelho brilhando? Você tem realmente sido luz para essas pessoas? Você tem sido referência para essas pessoas, meu irmão e minha irmã? O que as pessoas, o que acontece na vida delas quando elas têm um contato com você? Quando elas entram na sua casa? Quando elas conversam com você? Precisamos entender, meu irmão e minha irmã, que Deus nos chamou para ser luz nesse mundo. Deus nos chamou para ser lamparinas, candeias acesas. Deus te chamou para brilhar, não no sentido de ter fama, mas no sentido de trazer iluminação na vida das pessoas que estão em trevas e escuridão. As pessoas que entrarem na sua casa precisam sair de lá diferente, não pior, mas sim melhor. As pessoas que sentarem à mesa com você precisam ser iluminadas. As pessoas que andarem com você, que caminharem com você, que trabalharem com você, precisam ver que existe uma luz, existe algo diferente na sua vida. E o que é? É a unção do Espírito Santo que te acende, que vivifica a palavra de Deus viva na tua vida. Louvado seja Deus. É isso
que Jesus está querendo nos ensinar aqui. Mas em quarto lugar, meu irmão e minha irmã, a candeia, a quarta lição que nós aprendemos é que a luz da candeia, ela também traz revelação. O verso 17 vai nos dizer: porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e virá luz. Aonde a candeia chega, meu irmão e minha irmã, aquilo que está escondido é revelado. Aonde a candeia chega, aquilo que está oculto é manifestado. É isso que o texto sagrado nos revela. Porque não há como fazermos nada escondido. Não há como, meu irmão e minha irmã, nós acharmos que podemos se esconder do pastor, do líder, de Deus. Não tem como. O salmista no Salmo 39 vai dizer: se você levantar, o Senhor está ali. Se você se deitar, o Senhor está ali. Se você fizer a sua cama no inferno, no Hades, o Senhor estará lá. Não há como escondermos, porque quando a luz chega, ela revela, ela manifesta. E eu gosto de um texto em Isaías 29:15. Isaías ele vai citar, de repente havia alguém ali planejando. Isaías 29:15 vai dizer: ai dos que querem esconder os seus planos do Senhor e fazem as suas obras às escuras, dizendo: quem nos vê? Quem nos conhece? Aquela coisa, rapaz, vou fazer isso aqui, não tem ninguém vendo mesmo. O problema é se tiver alguém vendo. Ninguém está vendo, então eu vou fazer aqui, mas Jesus está lá vendo. Os olhos de Deus estão em todos os lugares. Efésios 5:13. Todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Você pode até ficar escondendo, de repente, alguma coisa, algum pecado, algum plano maléfico, alguma situação que não seja de acordo com a vontade do Senhor. Mas aquele velho ditado, né? Não é um versículo bíblico, não. Aquele velho ditado: a mentira ela tem perna curta. E logo, logo, quando a luz raiar, tudo aquilo que é oculto será manifestado. Tudo aquilo que está escondido será revelado. Estava hoje pela manhã aqui com o irmão Samuel, aqui na oração matinal, e ele disse assim: pastor, nós temos que fazer uma detetização aqui na igreja. Eu: é mesmo, Samuel? Ele é. Esqueceu o celular após o culto no domingo, e ele veio sozinho, né, buscar o seu celular aqui na igreja. E ele disse que assim que acendeu a luz, ele disse que foi barata correndo para todo lado. É isso que acontece quando a luz chega. Enquanto a luz aqui está acesa, as baratas estão escondidas. Mas quando elas se apagarem e você chegar de surpresa e acender, é barata, se duvidar, até rato correndo para todo lado. Como aquela despensa velha que você abre e acende a luz. É isso que acontece também na nossa vida espiritual. Eu gostaria de contar uma breve ilustração. Estou quase concluindo. Uma breve ilustração até para quebrar esse clima, né, de tensão diante de uma palavra tão exortativa. Eu gosto de lembrar de um episódio que aconteceu há alguns anos atrás, quando eu era líder de jovens de uma igreja, na verdade líder de um movimento de jovens. E nessa época a gente batia pesado, a gente não aliviava para jovem não. Não tinha esse negócio de jovem ir para a zoeira e no outro dia estar na igreja não. A gente pegava pesado. Pregava contra carnaval, contra festa, contra evento da cidade. A gente batia pesado. O irmão Nicolas está aqui, o irmão Joel está aqui, eles sabem disso. E quando era semana desses eventos, a gente fazia um mutirão. A gente pregava mesmo, a gente conscientizava a juventude para que ela não viesse a se enveredar por esses caminhos.
E teve um período daquelas festividades ali da exposição, aniversário da cidade, e quem vinha cantar era o Mateus e Cauã, aquela dupla de cantor bem famosa aí, sertanejo. E aí a gente ouviu um zum, que tinha alguns jovens lá, do grupo de jovens, que estavam interessados em ir para essa festa. A gente orou, conscientizou. No dia do evento nós fizemos, foi uma vigília de oração na igreja. Os jovens ali para orar, e oramos. Quando saímos da igreja, meia-noite, rapaz, vamos dormir tranquilos, porque eu acredito que esses jovens não vão se arrumar uma hora dessa para ir para uma festa dessa. Irmãos e irmãs, quando foi no outro dia, eu só recebi uma foto no meu WhatsApp. Uma outra jovem que era desse grupo estava olhando o Instagram dela, e de repente um amigo dela estava fazendo uma story, e na hora que esse camarada estava fazendo história, um jovem lá do movimento de jovens ia passando bem por trás. Aí quando ele fez aqui, a câmera captou o jovem. Aí a outra jovem viu, bateu o print, circulou a cabeça do irmão e mandou para mim. Então não adianta fazer nada escondido. Não adianta esconder, porque quando a luz chega, tudo é revelado. Interessante é que fomos perguntar para o irmão ainda negou. Não, ninguém foi para meu canto, não. Mas diante da prova viva da foto, não tinha argumentos. Contra fatos, não há argumentos. Então, irmãos e irmãs, o que aprendemos, o que compreendemos nesse ponto, é que nós precisamos ser luz e não andar escondendo coisas erradas nas trevas, porque mais cedo ou mais tarde essas coisas serão reveladas, e quando são reveladas, meu irmão, a vergonha é muito grande. Constrangimento, ele é uma coisa terrível. Por isso, não venda a sua integridade, não venda a sua santidade aos prazeres fúteis dessa vida. Não vale a pena. Só acarretam dores, prejuízos. E é isso que Jesus vai dizer aqui na conclusão, no verso número 18: vede, pois, como ouvis, porque qualquer que tiver será dado, e a quem não tiver, até o que parece ter lhe será tirado. É isso que acontece. Aquele que mantém a palavra de Deus acesa na sua vida, ele só tem a receber mais ainda, ele só tem a ser acrescentado mais ainda com as dádivas de Deus. Mas aquele que não tem mais e parece ter, olha o que Jesus diz: quem que está com a lâmpada apagada e até parece estar acesa, até o que ele parece ter será tirado. Há muitas pessoas que estão perdendo muitas coisas. Há muitas pessoas que estão perdendo sua família, perdendo seu ministério, perdendo até mesmo na questão financeira, questão profissional. A vida é um prejuízo, é muita perda, é tanta perda. Ai, irmão, estou perdendo tudo, está dando errado isso aqui, está dando errado isso ali. Observe, se isso não está acontecendo, porque a sua lamparina está apagada. Observe se isso não está acontecendo, porque você tem ocultado coisas de Deus. E se tem uma coisa, meu irmão e minha irmã, que ocorre na vida do ser humano, na maioria das vezes, é a lei da semeadura. Tudo que você planta, você colhe. Se você não está satisfeito hoje com o seu momento atual, lembre do que você plantou no passado. Amém? Vamos nos colocar de pé e orar? Deixa eu orar pela sua vida essa noite. Feche seus olhos. Antes de orar, eu gostaria de perguntar: